Fala galera, bom, finalmente tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito, bem fora de timing, porque esse assunto já tá sendo debatido há muito tempo, mas foi quando eu consegui gravar e como vocês falaram que queriam mesmo assim, aqui estamos. Eu tô aqui hoje pra falar sobre a adaptação que o Ryan fez pra segunda temporada de Monster, do caso dos irmãos Menendez que assassinaram os próprios pais em 1989. A série tá gerando bastante polêmica, principalmente pelas discussões em cima do quão pouco precisa ela foi com o que a gente tem de conhecimento sobre a realidade, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da página estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal solo e o meu Apoia-se. Então é isso, vamos falar aí do caso dos irmãos Menendez e o que eu achei dessa segunda temporada de Monster. Bom, eu não vou ficar destrinchando tanto o caso aqui, primeiro porque já tem muito vídeo sobre isso no YouTube, e segundo porque esse é um vídeo de análise comparando uma série de 9 episódios sobre o caso com o caso real. Então assim, eu imagino que quem tenha interesse sobre o assunto já minimamente saiba o que aconteceu. Se você não faz ideia, resumindo muito rapidamente, a gente teve o Lyle e o Eric Menendez que lá em 1989 mataram os próprios pais. Eles eram de uma família muito rica de Beverly Hills, o que acabou chocando muito os Estados Unidos e também fazendo com que todo o julgamento deles virasse um grande circo midiático. Durante um bom tempo eles passaram fora do radar da polícia, porém quando a polícia descobriu que eram eles que de fato tinham assassinado os pais, começou todo um caos em volta do porquê que eles teriam feito isso se eles eram essa família perfeita, linda de Beverly Hills. Muito se especulou de que isso teria sido motivado pela herança do pai, que era um cara muito rico, mas durante o julgamento deles, durante os depoimentos que eles deram, eles contaram que passaram anos e anos e anos sendo abusados sexualmente pelo pai deles e também sofrendo inúmeras outras formas de abuso, que a mãe era não só conivente com a situação de não denunciar nada do que acontecia, mas que ela também teria participado de vários dos abusos que eles sofreram. E foi esse o caso que o Ryan escolheu para poder adaptar para a segunda temporada de Monster, que teve a sua primeira temporada sobre o caso Jeffrey Dahmer, que foi muito bem recebida pela crítica, ganhou muitos prêmios e principalmente foi muito aclamada pelo quanto ela foi respeitosa com as vítimas ao retratar toda aquela brutalidade que aconteceu. Bom, então vamos com calma pra gente poder analisar essa situação, porque esse debate todo, ele não só é muito sensível, como ele também é um debate que envolve muitas e muitas camadas. Então eu não acho que é legal a gente chegar inflamado pra falar sobre isso, porque, primeiro, a gente tá falando de um crime, segundo, a gente tá falando de pessoas que ainda estão vivas e ainda estão pagando por esse crime, e terceiro, porque quando a gente fala de um caso que ganha muita repercussão, a gente também tem que se atentar muito sobre o que as perspectivas e debates sobre aquele assunto podem gerar na opinião das pessoas e, consequentemente, em atitudes que elas vão ter no futuro. Então eu decidi para poder nortear esse vídeo aqui, falar da série do Ryan especificamente, e ao longo dessa análise eu ir dizendo a minha opinião também sobre algumas coisas em relação ao caso real. Bom, antes de qualquer coisa, independente de qualquer crítica negativa que eu tenho a respeito do assunto, o Ryan Murphy tem muito dinheiro para fazer série, isso a gente sabe, ele consegue muito investimento, e o Ryan tem um talento muito bom para escolher elenco. Ele sempre teve, ele sempre descobriu muitos talentos, tiveram muitos atores que se tornaram grandes atores premiados e muito conhecidos por conta de terem sido descobertos pelo Ryan, ou pelo menos ter recebido destaque pela primeira vez pelo Ryan, e mais uma vez ele faz isso aqui assim com maestria. Os atores que fazem os dois irmãos são excelentes, tanto a Chloe Sevigny quanto o Javier Bardem, que fazem os pais deles, também estão muito bem na série. Eu acho que um destaque muito grande vai pra atriz que faz a advogada de defesa do Eric, eles têm duas advogadas diferentes, eu achei ela sensacional e ela é uma personagem muito completa e que inclusive assume um certo protagonismo ali depois que ela entra no julgamento deles, porque ela começa a conduzir também muito do que vai chegar da história pro público, Então ela não só é um personagem muito importante pra trama, como ela é uma figura na vida real que era muito conhecida pela personalidade que ela tinha e por ser um personagem muito diferente de outras pessoas naquele meio. E eu acho que essa atriz fez isso muito bem, não sei o nome dela, mas excepcional. Não me prendeu tanto quanto a primeira temporada, eu acho que eu cortaria pelo menos uns 2 episódios dessa série, mas a gente tem um episódio nessa temporada que é inteiro um plano sequência, o que foi muito, muito foda, foi um show de atuação dos dois. Me surpreendeu demais quando eu percebi, sei lá, depois de 20 minutos vendo o episódio, que não ia ter corte nenhum, e eu fiquei, caraca, mano, eles realmente vão fazer um episódio de 40 minutos que é só uma cena sem corte. E eu sei que desde que recentemente começaram a se popularizar algumas cenas longas e sem cortes em filmes, as pessoas ficam, ai, nossa, mas é só o que fazem no teatro, não tem nada de impressionante. Gente, é impressionante. Se alguém faz no teatro, também é impressionante. Não é porque alguém fez no cinema e já tem alguém que faz em outro lugar que aquilo passa a ser fácil, tá? Vamos entender isso. Então a série, tecnicamente,
basicamente, mais uma vez, é um reflexo bem claro do quanto que o Ryan Murphy sabe escolher equipe técnica pra série, sabe investir o dinheiro dele muito bem e sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, a série como um produto audiovisual, ela é muito, muito boa. Muito bem feita, muito bem escrita, muito bem atuada, muito bem produzida e, assim, é realmente no nível do que eu tava esperando depois de Dahmer e depois de várias outras produções do Ryan, que eu não lembro de entregar, assim, coisas que ele tá trabalhando ativamente fazendo, eu não lembro de ele entregar nada que parecesse barato ou fajuto. E, bom, vamos então ao principal problema que tá sendo debatido em relação a essa segunda temporada, que é o roteiro da série não se preocupou tanto em trazer pra narrativa unicamente o que foi provado nos tribunais. Então a série também abriu espaço para inserir ali na trama vários elementos de perspectivas que não são as perspectivas trazidas nos depoimentos pelos irmãos e que não constam, né, no processo. Assim, oficialmente, né, são só especulações e suposições, o que eu entendo que não deva ser invalidado, porque quando a gente tem um caso que não tem um vídeo, não tem uma gravação, não tem nada que comprove pra gente exatamente o que aconteceu, mesmo que a gente tenha um lado talvez com mais detalhes, um pouco mais crível do que o outro, não quer dizer que o outro seja totalmente mentira. Então eu não acho que nenhuma das perspectivas sobre esse assunto, por mais contraditórias que elas sejam, devam ser invalidadas. Mas dito isso, eu acho que sim, existem problemáticas em você inserir essas especulações, essas suposições, essas informações que foram inclusive deixadas de fora do próprio processo quando você tá fazendo uma série que você sabe como vai ser recebida pelo público. Então eu não tô dizendo com isso que uma produção roteirizada, ela é obrigada a se basear unicamente no que se tem como verdade sobre aquele caso. Primeiro porque isso é impossível, você precisa fazer certas alterações para que aquilo funcione dentro de um formato de série de TV. E segundo porque você não tá com a proposta de fazer um documentário. Então você não é obrigado a fazer aquilo. Mas aí, na minha opinião, quando você decide que você vai tomar liberdades artísticas em cima de um caso real e que você não vai necessariamente se preocupar unicamente com a realidade, eu não vou dizer nem que é muito importante, eu acho que é o mínimo eticamente de ser feito. É você deixar muito claro para a audiência daquela produção que aquilo que eles estão vendo não é um retrato da realidade. Que aquilo que eles estão vendo, inclusive, está tomando a liberdade de colocar suposições e boatos e especulações como parte da realidade da narrativa que você está contando, mas que essa narrativa não reflete a realidade do assunto. Que aquela produção que você está assistindo, ela não pode ser usada como objeto de estudo sobre o caso. E é unicamente um entretenimento que se inspira naquele caso para divertir as pessoas. E mais uma vez vou reforçar que não é um crime você fazer uma produção nesse sentido. Porém, eu acho muito antiético e muito tendencioso quando você não deixa isso claro para a audiência e, consequentemente, acaba influenciando as pessoas a achar que o que elas estão vendo de fato é um retrato muito preciso do que aconteceu. E o que eu acho que pesa muito nesse sentido para essa temporada? Antes de qualquer coisa, o fato de a primeira temporada de Monster ter acontecido. Quando Dahmer saiu, um dos principais elogios que a série recebeu foi a precisão com a realidade do que tinha acontecido. Ou pelo menos dos depoimentos oficiais do Dahmer, da vítima que sobreviveu a ele, dos vizinhos e de qualquer outra pessoa que teve contato com o assunto. Não só a primeira temporada se preocupou demais em trazer pra tela unicamente o que poderia ser corroborado de alguma forma por alguma evidência do mundo real, como ela também surpreendeu muito a audiência ao não dar tanto espaço para mostrar com detalhes os assassinatos que o Jeffrey Dahmer cometeu. E por que eu, pelo menos, interpretei que a série não fez isso na primeira temporada? Numa tentativa, primeiro de tudo, de respeitar as pessoas que foram submetidas àquilo no mundo real e não correr o risco de dar uma capa de entretenimento para algo que foi uma crueldade e o fim da vida de uma pessoa inocente. E também para não correr o risco de soar como um prestígio ao Jeffrey Dahmer, de mostrar que todas aquelas brutalidades que ele cometeu viraram entretenimento e viraram algo que agora as pessoas conhecem com detalhes, né? Então acho que Dahmer não só foi uma temporada que conseguiu dosar muito bem o respeitar a vítima com o não deixar de contar a brutalidade que aconteceu, como também se preocupou com a fidelidade do que estava sendo contado em relação à realidade. Então a partir do momento que a gente tem essa primeira temporada e a gente lança uma segunda, é de se esperar que é essa a expectativa das pessoas em relação à segunda. E assim, uma expectativa que não necessariamente vai ser quebrada, porque você só quebra a sua expectativa ao assistir a segunda temporada de Monster se você tem um conhecimento extenso sobre o caso real. Se você não faz ideia do que aconteceu no caso real e você viu a primeira temporada de Monster e vai assistir a segunda, o que provavelmente vai acontecer é que você vai sair da segunda temporada sentindo que você entendeu o caso real dos irmãos Menendez, o que
foi o resultado de assistir a primeira. Então, quando eu fui ver a segunda temporada, depois que eu já sabia de toda a polêmica que aconteceu, eu tava esperando que pelo menos em algum momento a gente recebesse esse aviso do quão pouco preocupado em retratar o que é considerado oficial sobre o caso a série tava. E eu passei 9 episódios esperando esse cuidado por parte da série e isso nunca aconteceu. Bom, e aí a gente chega ao ponto de que a gente não pode esquecer que um crime foi cometido. 2 irmãos pegaram armas e assassinaram seus pais, de forma extremamente violenta. Não existe nada que vá ser argumentado pela defesa deles depois que a gente já tem a confissão dos dois, que vá tentar provar de alguma forma a inocência dos dois. Todo o trabalho da defesa foi em tentar contextualizar a situação que eles viviam e que eles viveram e que culminou naquele momento em que aquilo chegou no limite e eles precisaram fazer aquilo. Inclusive levando em consideração que no dia que eles mataram os pais, eles mesmos acharam que a vida deles estava em risco. E o motivo da defesa nunca tentar pintar os dois como inocentes é porque é simplesmente impossível. Você matou uma pessoa, você é culpado. Mesmo que você tenha um contexto para ter feito aquilo, você não deixa de estar culpado. Só que uma das coisas mais pesadas sobre esse julgamento e que eu sinto que o documentário que saiu depois da série na Netflix, e que inclusive para mim foi uma tentativa da Netflix de equilibrar um pouco as perspectivas dentro da plataforma, de ter a série do Ryan, mas ter essa também, foi a questão de que, apesar desse caso ser sobre tudo que ele é, sobre um assassinato, sobre pessoas ricas, sobre o quanto a mídia faz um circo em relação a isso, ele é, e eu diria, acima de tudo, acima até do assassinato, um caso sobre abuso infantil. Porque se você entende que esse crime não teria sido cometido se não fosse por esse histórico ele é até mais relevante nessa situação do que o crime. Foi relatado durante o processo que nem o Lyle nem o Eric tinham apresentado comportamentos violentos antes, ou se envolvido em nada muito problemático, né? Eles tinham roubado umas casas de uns amigos deles, assim, não invadindo a casa nem nada, eles só iam nas casas e pegavam coisas, e eles não eram lidos como pessoas que poderiam cometer um crime desse grau de violência. E uma das coisas que mais me doeram quando eu tava vendo esse documentário é que, quando eles começam a relatar tudo o que aconteceu com eles, não só o júri fica muito comovido, né, tanto que o primeiro julgamento deles foi anulado porque ninguém conseguiu chegar a uma unanimidade em relação à pena que eles deveriam receber, foi toda a chacota que começou a ser feita em cima dessa situação. Independente do Lyle e do Eric estarem mentindo ou contando a verdade, o tema do estupro de um homem, o tema de um abuso de um homem por outro homem, foi algo extremamente ridicularizado na mídia americana. A ponto de, tipo, Saturday Night Live fazer uma sketch zoando os depoimentos que eles deram no tribunal. Até por isso, muitas pessoas que defendem os 2 irmãos dizem que se eles tivessem sido 2 irmãs, a situação teria sido muito diferente, porque o abuso de mulheres e estupro de mulheres é debatido há muito mais anos do que o estupro de homens e abuso de homens. E é aí que entra um incômodo muito mais pessoal meu com o que aconteceu na série do que, de fato, um incômodo que eu vou falar, tipo, eu acho que você deveria ter. Eu acho que sim, o incômodo de, por exemplo, a série não deixar claro para sua audiência o que ela tá apresentando é um incômodo que todo mundo deveria ter, porque isso é uma obrigação de qualquer mídia que gere influência. Você precisa deixar claro para sua audiência o que ela tá consumindo. E a partir do momento que você não faz isso, isso pode gerar sim uma desinformação, isso pode gerar um emburrecimento daquela audiência, né, que sai daquela produção achando que ela aprendeu algo quando na verdade ela viu uma reinterpretação daquilo. Então sim, isso eu acho que é uma coisa que deveria irritar todo mundo. Mas agora falando de uma perspectiva pessoal minha opinião em relação a esse caso é que eu, particularmente ao ver os depoimentos deles no tribunal, eu não consegui ver mentira em nada, sendo muito sincero. Pode ser que eu esteja sendo extremamente iludido, pode ser que eles sejam excepcionais atores, baseado em tudo que outras pessoas que não tinham nenhuma razão para estarem defendendo os dois ali, falaram do pai dos dois, de tudo que ele fez com as crianças, e não só o que foi relatado que ele fez, mas o que tinha foto dele fazendo. Tem foto dele pendurando uma criança de 2 anos numa barra de ferro até a criança gritar e chorar porque o braço dela tá doendo. O fato de que ele tinha fotos guardadas da parte de baixo das crianças no quarto dele. E eu tô falando das evidências, mas eu não tô de forma alguma invalidando todos os relatos, tanto de familiares, quanto de colegas de trabalho, quanto de qualquer pessoa que convivia com esse cara. Inclusive, no documentário, até mesmo a responsável pela acusação dos dois, disse que isso foi um desafio pra ela de montar a acusação, porque ela não conseguia ninguém pra defender o pai deles. Todas as pessoas que conheceram o pai deles só tinham coisas horríveis pra falar sobre o cara. Então pensar que uma pessoa que agredia verbalmente todo mundo ao seu redor, que agredia fisicamente os dois na frente
de todas as pessoas, que tinha inúmeros casos extraconjugais, o fato de que esse cara tinha um ódio desesperador de homossexualidade, o que a gente sabe que muitas vezes significa uma opressão contra algo que a própria pessoa sente e ela não sabe lidar, então isso gera uma raiva muito grande dela, das pessoas que normalmente sabem lidar com isso. O fato da quantidade de detalhe que os dois deram da situação e o quanto que isso, na minha concepção pelo menos, contextualizou e encaixou muito bem o que foi a noite do assassinato dos dois. Então assim, eu, Felipe, particularmente, acredito bastante no que os dois falaram. Mas ainda assim, minha opinião não é o suficiente para ditar como que essa produção deveria ter sido feita. Mas eu sou da seguinte opinião, não só em relação a isso, mas em relação a qualquer coisa para qual a gente não tem uma resposta definitiva na vida. Eu sempre penso que se você não tem prova de alguma coisa, se você não tem como ter certeza de alguma coisa, eu tento ir pelo que eu acho mais provável, pelo que eu acho mais plausível. Baseado nas informações que eu tenho e baseado nas minhas experiências pessoais, eu penso se aquilo é algo que me parece verdade ou não. E quando a gente está falando de um caso como esse, um caso em que pessoas estão relatando abusos que aconteceram fora das câmeras, sem gravação, que não tem mais como você, através de sequelas no próprio corpo das pessoas, chegar à conclusão se aquilo aconteceu ou não. No caso do Eric até tem uma evidência nesse sentido, porque ele muito novo foi identificado nele uma lesão na garganta, que normalmente é associada a sexo oral, então, né, na época falaram que ele caiu com picolé na boca, alguma coisa assim, mas isso poderia ser entendido como uma evidência desses abusos que ele sofreu, mas de qualquer forma nada que ali, naquele momento do tribunal, pudesse ser 100% comprovado. O que a gente tinha eram os depoimentos dos dois e do outro lado outros depoimentos que iam contra o que eles estavam falando. Então, tanto em relação a casos criminais, quanto em relação a uma história que seu amigo conta, em relação a ET, em relação à religião, o que quer que seja na sua vida que você não tenha uma resposta, eu particularmente sempre acho que a maneira mais sensata de abordar esses temas é ir pelo lado que eu acho que tem mais chance de ser verdade. Então é claro que às vezes você tem algum ranço da pessoa, às vezes você tem alguma implicância da pessoa, e independente do que a pessoa falar, você sempre vai tender pro outro lado. Mas eu acho que o bom senso pede para que quando existe pelo menos uma probabilidade de que aquilo aconteceu, você não coloque a mão no fogo de dizer, tipo, não, brother, isso aqui não aconteceu. E nesse caso, os irmãos Menendez, pelo menos tudo que eu vi no tribunal e pelo menos de todas as conversas que eu tive com pessoas, eu não consegui enxergar nenhuma perspectiva que, baseado no que foi colocado no processo, baseado no que tá nos depoimentos, baseado no que as pessoas falaram, eu não consegui enxergar nenhuma perspectiva que dissesse, olha, isso que eles estão relatando tem uma chance gigantesca de ser mentira. Pode ser mentira? É claro que pode ser mentira, ninguém sabe o que aconteceu, mas é provável que seja mentira, baseado no que se tem de informação sobre a vida dos dois antes disso, baseado no que se tem de informação sobre quem era o pai desses meninos, baseado no quão coerente foi a história que eles repetiram anos e anos e anos depois, baseado em tudo isso, é tão improvável que isso tenha acontecido a ponto de você decidir retratar isso numa série de uma forma que basicamente indique que aquilo tudo foi só uma historinha? É claro que isso pode ter partido do ponto de que o Ryan Murphy acredita que tudo que eles falaram é mentira e que eles unicamente decidiram matar os pais para ficar com dinheiro ou por algum motivo extremamente fútil, como é indicado e insinuado na série em inúmeros momentos. Mas, mais uma vez, partindo do ponto de que eu não acho que essa análise ela é muito coerente com o que a gente recebeu de informação, eu não acho que essa seja a perspectiva mais provável baseada no que a gente ouviu, ou seja, pensando que pelo menos acreditar que eles foram estuprados pelo pai deles. Você acredita? Eu acho que escolher esse caso para uma série que se chama Monstros é um pouco pesado. Ah, eles mataram os pais? Sim. Desse crime eles são culpados. Mas existem inúmeros outros crimes dos quais eles são vítimas. Quando você fala que uma pessoa é um monstro, e essa temporada ela vem em sequência da temporada do Jeffrey Dahmer, que sem absolutamente nenhum propósito, além de saciar o próprio prazer, o próprio ego e a própria vontade, acabou com inúmeras vidas, e que vai ser sucedida por uma temporada sobre o Ed Gein, que foi um dos serial killers mais brutais de todos os tempos e que inspirou Psicose e Leatherface, e abria pessoas igual um cervo e deixava no meio da casa. Se é no meio dessas pessoas que você tá colocando essa série, será que é equivalente você colocar no meio dessas duas temporadas uma temporada sobre duas pessoas que passaram uma década sendo estupradas pelo pai? Será que eles estão, tipo, no mesmo nível dessa outra galera que você tá retratando como monstros nessa série? A cena do assassinato dos pais deles é desnecessariamente gráfica. Ela é muito detalhada, sem nenhuma contribuição para a história, porque isso poderia ser relatado de inúmeras outras formas. A gente assiste a cada tiro que os dois dão, e mais uma vez, independente do quão horríveis possam ter sido os pais deles, eu não acho que é muito legal com a memória de ninguém você deixar a coisa ser tão
tão detalhada a ponto de parecer uma cena de entretenimento, uma cena de violência gratuita. Então eu achei desrespeitoso, sim, o modo como foi retratado aquele assassinato. Além disso, existem tantas narrativas que não têm praticamente nenhuma sustentação na realidade, que são trazidas pra série. Mesmo que elas sejam trazidas como especulações, eu acho que elas estão tão no campo ali das ideias, sabe? Que não faz nem sentido você tentar trazer ela mesmo como especulação pra lá. Se você acende uma mínima fagulha na cabeça das pessoas de que talvez aquilo seja verdade, isso pode influenciar totalmente na opinião da pessoa sobre esse caso. Então, tipo, qual que era o seu objetivo? Sabe, seu objetivo era que as pessoas entendessem o caso? Seu objetivo era fazer chacota do caso? Seu objetivo era, através de uma produção de 9 episódios, fazer as pessoas terem a mesma opinião que você? A série abre espaço para insinuar que os dois irmãos talvez tivessem uma relação incestuosa, o que pra mim é extremamente desrespeitoso, pensando que houve um momento na vida dos dois em que um chegou para o outro por conta de achar que esse tipo de comportamento era uma forma de carinho, era uma forma de intimidade de se ter com alguém, porque era essa relação que os dois conheceram com sexo por terem sido estuprados pelo pai a vida inteira. Então trazer esse tipo de insinuação, sabendo que o que houve de relação sexual entre os dois foi um estupro, foi um crime, foi um abuso, e você de alguma forma tentar distorcer isso para uma perspectiva romântica. Existem inúmeras tentativas de traçar perfis ali dos dois que, baseado em tudo que eu vi sobre esse caso, eu não sei de onde foram tiradas. Eu entendo a necessidade de se construir personagens para fazer uma série dessa, mas eu sinceramente acho que muitos dos traços de personalidade dos dois foram muito mais exagerados e aumentados unicamente para que essa perspectiva que a série queria passar pudesse ser contextualizada de alguma forma, mesmo que, baseado em tudo que eu vi sobre esse caso, nada indicava que aquelas pessoas eram parecidas com aquilo. Os ataques de raiva do Lyle, beleza. O quanto o Eric estava frágil em relação à situação, beleza. Mas existem vários momentos que até mesmo a própria série acaba se tornando inconsistente com eles. Quando a gente tá no começo, tudo parece muito deliberado, tudo parece muito confortável pros dois, né? Existe essa tentativa no começo de deixar a audiência confusa em relação ao que aconteceu, dando a impressão de que os dois fizeram isso com muita tranquilidade do que eles estavam fazendo. E ao longo da série, quando a gente vai descobrindo os abusos, quando eles vão começando a contar sobre isso, até mesmo a personalidade que foi construída deles no começo da temporada já não faz mais sentido com aqueles dois personagens do final. Porque era interessante no começo que você comprasse muito essa narrativa, mas depois, quando a gente entende a narrativa real, aquela narrativa não faz mais sentido nenhum. Parece que aquilo que a gente estava vendo no começo da série é o que uma pessoa que estava acompanhando o caso imaginaria antes de ouvir o relato deles. E aí depois a gente vê o que uma pessoa, agora que ouviu esse relato, imaginaria dos dois. Só que não é essa a proposta da série. Em teoria, a gente estava vendo os dois e depois a gente estava vendo os dois. Então como é que eles são pessoas tão diferentes? Mesmo depois de todos os relatos deles, que é o que a gente tem acesso, porque isso foi gravado, porque isso estava no tribunal, a série adiciona algumas cenas que, pra mim, pareceram muito tendenciosas em relação ao que eles falaram entre eles num ônibus indo de volta pra cadeia, ou num momento em que eles se encontraram dentro da penitenciária. Conversas que não estão registradas em lugar nenhum, que ninguém disse que ouviu, mas que, pra narrativa que a série estava contando, de que praticamente tudo que eles falaram é uma invenção, eram interessantes. Mas aonde estão registradas essas conversas? Vários momentos da série me pareceram só uma tentativa do Ryan, mesmo sem evidência, mesmo sem nada pra embasar o que ele estava querendo dizer, conseguir fortificar essa narrativa que ele estava querendo contar, de que aquelas pessoas são monstros e por isso ele colocou elas na série. Eu não tô dizendo com isso que a série é totalmente infiel à realidade. Existem muitos momentos na série que são bem precisos com o que de fato aconteceu, com o que a gente tem de evidência, com o que a gente tem de gravação, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem muitas e muitas informações que não têm uma base de dados grande o suficiente para serem colocadas ali, sem que você possa argumentar que elas foram colocadas ali de forma tendenciosa unicamente para corroborar com a narrativa e o objetivo que a temporada tinha e com o que eles queriam passar de impressão para a plateia. E mais uma vez, só reforçando, isso não é um crime. Você criar uma produção audiovisual sobre um caso real e não se apegar totalmente na realidade, muitas vezes inclusive editando a situação para que você consiga chegar no objetivo que você quer, é um direito que você tem, mas eu acho que é muito antiético isso não ser deixado claro para a audiência. Então eu aconselho a vocês que assistiram a segunda temporada de Monster de pesquisarem sobre o caso real, assistirem inclusive o documentário que saiu na Netflix. Tem inúmeros podcasts muito interessantes sobre o caso também, que analisam bastante o que aconteceu nos tribunais, até podcasts produzidos antes mesmo do lançamento da série, que também não sofreram influência da série. Agora, em novembro, a gente vai ter um novo julgamento dos Menendez, então assim, pode ser que eles sejam soltos, né? Como foi o caso da Gypsy Rose também, os casos estão sendo bem comparados. Não tô dizendo que ninguém tem que ficar do lado deles, não tô dizendo que ninguém tem que achar
achar que eles são bonzinhos, não tô dizendo que ninguém tem que acreditar no que eles falaram, mas eu acho que quando você é uma figura de grande influência, produzindo um conteúdo de grande influência, você tem que sim ter certas responsabilidades. E mesmo que você queira colocar a sua opinião no meio daquilo ali, você precisa deixar claro pra audiência que é isso que você tá fazendo. Mas essa é a minha opinião. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas eu não queria falar rápido sobre esse assunto, porque, como eu falei, é um assunto que, na minha opinião, ele é delicado e que ele tem camadas demais pra gente simplesmente, enfim, fazer um tweet sobre. Mas quero saber a opinião de vocês também, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam da série, o que vocês acharam desse caso, o que vocês acham que vai acontecer em novembro com esses dois irmãos. Eu quero saber o que vocês estão pensando aí sobre os Menendez. Mais uma vez, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, deixarem um like de vocês aqui no vídeo e também para seguir a gente nas nossas redes sociais que estão todas aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.